Hey guys, agora nós iremos falar das funções sobrejetivas. Sobrejetivas tem uma definição muito simples. Função, ela é sobrejetiva. Opa, esqueci de clicar aqui para editar. E fala tirar notificações. Um momento. Pronto, voltamos. Então, como eu ia dizendo, as funções sobrejetivas têm uma definição mais simples. Sobrejetiva é quando o contradomínio é igual à imagem. Acabou. Então vou escrever aqui. Claro que falando dessa maneira, provavelmente vocês não entenderam porque não expliquei direito ainda e precisamos analisar a definição. Aí eu vou escrever aqui, definição. Definição é escrever o que é com todo o formalismo. Uma função é dita, parece um acento, mas não é não. Vamos ajeitar. Pronto. É dita ser sobrejetiva. Eu vou colocar um nome aqui para facilitar a nossa vida. QND, ou seja, quando vou colocar aqui na outra linha o contradomínio dessa função que eu estou chamando de f. Então, o contradomínio de f é igual à sua imagem. Pronto, esse é... Vamos fazer bonitinho, né? Vamos primeiro escolher a cor para vermelho. Vamos fazer Pronto. Vamos fazer mais fino. Vou afinar, tá em 0,5. Vamos colocar a mesma espessura na nossa linha, que é 0,3. Ok, volta para cá, escolhe preto. Pronto. Então, guys, uma função é dita sobrejetiva quando o seu contradomínio é igual à sua imagem. Acabou. Vamos para outro assunto. Iríamos, né? Mas precisamos explorar essa definição, analisar e entender o que esse negócio aí quer dizer. Vamos falar em termos claros. Para clarear, aliás, a mente, vamos fazer um diagrama de Venn. Diagrama de Venn, para a gente entender o negócio aí. Vamos fazer uma ilustração. Faz a bolinha, vou fazer a bolinha bonitinha dessa vez. Fazer aquela bolinha feia, não. Ou seja, fazer a bolinha do aplicativo. Vamos fazer fininha, né? Fininha 0,2. Tá 0,3, que é a espessura da nossa linha aqui, é 0,3. 0,3 milímetros. Vamos fazer aqui, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. Vamos fazer outro em B. Vamos fazer do mesmo tamanho, para não ficar sem padrão. Aí tem uma opção aqui, duplicar. Acho que é aqui que duplica. Pronto, duplicou aí, ó. Igualzinho. Deixa aí mesmo. Pronto. Show. Vamos colocar agora os elementos. Que elementos nós colocamos? Vou colocar aqui no A. Aqui. Vou chamar aqui. Nem chamei de A, né? Aqui eu chamo de A, aqui eu vou chamar de B. Por padrão. Aqui eu coloco um elemento. Cada bolinha dessa vai representar um elemento em A. Um elemento em A. Ok. Vamos lá para o B também. Quantos elementos eu coloco em B? Vou colocar só uns 3, que já tá bom. Tá de bom tamanho. Vamos escolher nossa cor vermelha para as setinhas, como a gente tem feito. Tomar o café. É para poder dar motivação. Café é o que gera ciência. Então, pois bem, digamos que este ponto em A leva a este ponto aqui, ou seja, esse elemento é a imagem desse aqui, certo? Acabou? Não, né? Se tiver acabado aqui não é função, por quê? Porque todo elemento daqui tem que ter imagem aqui no contradomínio. Aí eu quero que esse bichinho leve aqui, eu quero que esse bichinho vá para cá. Fica até feio, mas não tem problema. E eu quero que esse bichinho vá pra cá. Vamos botar uma seta decente. Moral da história. Eu tenho uma função aqui. Eu tenho uma função. Vamos colocar de A em B. Eu coloco aqui, eu desenho a função. Chamei de F. E se a gente lembrar do conceito anterior, que é função injetiva, a gente de cara vê que não é uma função injetiva.
Você sabe me dizer por que não é uma função injetiva? Por quê? Olha aqui, ó. Eu tenho... Não, esse aqui, né? Esse elemento, eu vou até circular aqui em azul para vocês verem. Esse elemento aqui e esse elemento aqui, eles estão indo na mesma imagem. Olha só, na mesma imagem que é esse bichinho aqui, ó. Então não pode ser injetiva, né? Mas tem mais fazendo isso. Tem outros condenando a injetividade dessa função. Quem é mais que condena a injetividade dessa função? Vou fazer em verde. Esse bichinho aqui, eles estão tendo essa imagem aqui, ó. Tá? Então mais gente estão condenando a injetividade. Ou seja, essa função tem dois motivos para não ser injetiva. Só precisa de um motivo, né? Então não é injetiva. Ok, mas a injetividade não é nossa discussão. Nossa discussão aqui é função sobrejetiva. Tá aqui o nome, é sobrejetiva. Mas é importante falar do outro, porque aí a gente fica tratando dos dois conteúdos. Enfim, então, mas vamos lá. É sobrejetiva? Não sei. Para eu saber o que é sobrejetiva, eu tenho que compreender essa definição. E nós vamos dar um zoom nela, um zoom bem zoomzado, vamos assim dizer. Ok, vamos olhar bem para ela atentamente. O que significa? Eu sei que os elementos, imagens, ficam dentro do contradomínio. Isso eu sei. Na verdade, era para ser invertido, mas tudo bem, tanto faz. Eu sei que os elementos, imagens, eu vou inverter isso aqui. Vamos inverter, guys. É só por uma questão filosófica. Opa. Foi som? Tivemos problemas técnicos, mas eu voltei. Eu fiquei segurando o botão da canetinha sem querer. E aí quando segura o botão, por um tempo ele abre a câmera. Mas tudo bem. Então voltando. Ok. Eu vou apagar. Não está na fase da digitação, é por isso. Okay. Eu vou apagar aqui, ó. É só uma questão filosófica. Ok? Como assim, professor? Essa ordem aqui não importa, mas apesar de não importar, não importa para efeito de estar certo. Faltou isso aqui, ó. Apesar de não importar, tá aqui. Vamos ajeitar isso aqui. Apesar de não importar, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esse é mal de homem. Cadê? Pronto. Né? Vocês já viram, né? Tem já foi comprovado. A mulher, ela consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. O homem tem esse problema. Claro que devem existir exceções, eu acho, mas eu não sei. Mas eu tenho muita dificuldade. Então, falar e escrever é um complicado. Mas, apesar de não importar, do ponto de vista de estar certo ou errado, tanto faz. Contradomínio igual a imagem, ou imagem igual a contradomínio. Essa ordem aqui é pelo menos por questões filosóficas e didáticas. Então é o seguinte, eu sei que os elementos de imagens, eles estão sempre no contradomínio, isso eu sei. Inclusive, podemos ver essa ilustração aqui, ó. Esse elemento faz parte da imagem, esse elemento faz parte da imagem. Ou seja, os elementos de imagens pertencem ao contradomínio. Isso quer dizer o quê? Que meu conjunto imagem está dentro do contradomínio. Então a ideia que se tenha é que a minha imagem ela seja menor do que o contradomínio, ou seja, o contradomínio é maior. Por quê? Porque a imagem está lá dentro. Então, aqui, por exemplo, a imagem é menor que o contradomínio. Menor, porque a imagem faz só esses dois para ser imagem. O contradomínio vai até esses três elementos. Então, já que a imagem é menor que o contradomínio, já que a imagem é menor que o contradomínio, já que a imagem está dentro do contradomínio, ela é menor que o contradomínio. Só que aí pode acontecer de a imagem ser tão grande que acabar coincidindo. Na verdade não precisa falar esse termo grande, né? Mas pode acontecer da imagem acabar coincidindo com o próprio contradomínio. Ou seja, que é quando todos os elementos do contradomínio passam a ser elementos imagens, sem sobrar ninguém aqui sem imagem. Vocês vão já entender melhor esse termo.
Então, quando isso acontece, da imagem ser igual ao contradomínio, eu já sei que ela está lá dentro, mas eu já sei que a imagem é uma parte do contradomínio. Mas quando todo aquele contradomínio é imagem, ou seja, quando a imagem preenche todo o contradomínio, é quando eu digo que a função é sobrejetiva. Para entender melhor, esse exemplo ele já dá um aparato que a imagem ela não é todo o contradomínio. Tem um elemento sobrando aqui, ó. Então, aqui não é sobrejetiva. Professor, então como é que seria sobrejetiva? Como é que seria isso? Sobrejetiva seria assim, ó. Eu não vou fazer esse monte de coisa, não. Vamos fazer assim. Vamos facilitar a nossa vida. Opa! Vamos duplicar isso para termos um outro exemplo aqui do lado, bem bonitinho, sem ter trabalho. Aí eu apago essas setas aqui, ó. Olha, só o filé. Pronto. Tem que apagar esses negocinhos, né? E pronto. Como é que seria uma função sobrejetiva? Seria algo assim. Eu vou construir uma função aqui, eu vou levar esse nesse, eu vou levar esse nesse, eu vou levar esse no mesmo, mas esse aqui eu vou levar nesse aqui. Agora, vamos olhar para essa função. E aí, tem algum elemento daqui no contradomínio sobrando? Sobrando no sentido de que não é imagem de ninguém? Vejamos, esse aqui é a imagem desse. Esse aqui é a imagem tanto desse quanto desse. E esse aqui é a imagem desse aqui. Então não tem sobrando. O que nós percebemos aqui é que a imagem é o próprio contradomínio. Todo mundo do contradomínio é a imagem de alguém lá no domínio. Então aqui a imagem é o próprio contradomínio. Não sobra ninguém aqui que não faça parte da imagem. Ou seja, não sobra ninguém, igual esse caso, que não é imagem de ninguém. Portanto, guys, isso é uma função sobrejetiva. E nós vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar que F aqui é sobrejetiva. F é sobrejetiva. Vamos estar só sobre, assim que fica abreviado. F não é sobrejetiva. Aqui não é e aqui é sobrejetiva. A gente pode fazer uma outra análise também da injetividade. É bom fazer as duas análises, porque em muitos casos nós vamos estar nos preocupando se é injetiva e também se é sobrejetiva. Aqui a gente viu, comentou, né? Nós comentamos que aqui F não é injetiva, ou seja, não é sobre e nem é inje. Aqui é sobre, mas aí vem a pergunta, é inje? Vamos ver se é inje. Injetiva. Isso é injetiva, é? Para ser injetiva, cada elemento no domínio tem que ter sua respectiva exclusiva imagem no contradomínio. Então, ok. Esse tem essa imagem. Show. Esse tem essa imagem, mas de cara a gente vê que esse pontinho é imagem de mais de um, que é isso aqui. Então aqui nós vemos que esses dois elementos, esses dois, possuem a mesma imagem. Então eles não têm uma imagem exclusiva, né? Eles estão compartilhando da mesma imagem. Portanto, a nossa função aí, F, não é o que? Injetiva. Não é inje. Ok, guys? Muito bem. Vamos tratar de outro exemplo. Posso fazer uma bolinha aqui. Vou fazer uma bolinha, vou escolher aquele negócio. Bolinha feia, né? Vamos escolher o negócio aqui. Fazer bolinhas decentes. Bolinha aqui, bolinha aqui. Pronto. Vamos fazer grande, vamos fazer igual. Tá meio longe, mas não tem problema não. Tá grande esse exame, tá muito distante das bolinhas. Vamos trazer elas mais para perto. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Ok, guys. E aí? Vamos montar um exemplo para vocês. Como é que a gente monta um exemplo? Já sei um exemplo que eu vou montar bem bacana para vocês. Vou botar aqui 1, 2, 3.
Aqui eu coloco 1, 2, vou colocar 3 também. Aí eu vou fazer o seguinte, esse eu vou levar nesse, esse eu vou levar nesse e esse eu vou levar nesse, bem bonitinho. E vamos nos indagar sobre o seguinte: F é injetiva? First question. F é sobrejetiva? Second question. Então nós temos duas perguntas, sobre a injetividade e a injetividade. Injetividade sobre a injetividade. Sim, a F claramente é injetiva. Por quê? Esse elemento tem sua própria imagem, esse tem sua própria, esse está sem própria, cada um tem sua própria imagem exclusivamente. Ou seja, elementos distintos estão levando a imagens distintas. Elementos distintos levam imagem, correspondem a imagens distintas, portanto, F é que F, a função F, está aqui F. F é injetiva. E sobrejetiva, ela é também? Ela é também, olha, observe aqui, ó. Toda a imagem é o próprio contradomínio. Não há nenhum elemento sobrando, como aqui, cadê? Como aqui, não há nenhum elemento sobrando. Que o quê? Não há nenhum elemento sobrando que não seja imagem de ninguém, portanto, F é tanto injetiva quanto sobrejetiva. Então, F é injetiva e sobrejetiva. E nós temos um nome quando a função é 2. O nome comum para 2 é o bicampeão. Tá? Campeão 2 vezes. Né? Então, nós temos o nome quando é injetiva e sobrejetiva, ela é chamada de bijetiva. Então, ou seja, a nossa função aqui é bijetiva. Aí eu coloco aqui, ó. Bijetiva. Isso aqui é um J. Se eu fizesse assim, você saberia que é um J, porque eu falei o termo objetiva, então você sabe que o que se encaixa entre o I e o E é um J, ok? Ok. Agora nós temos um exemplo, um questionamento parecido com aquele da injetiva relacionado à quantidade de elementos, que é o seguinte: se eu fizer aqui duas bolinhas feias e tortas, vamos fazer decente. Eu insisto em fazer a minha bolinha, mas vamos fazer um negócio decente. Que a gente pega, duplica. Vamos deixar perto. Pronto. O que acontece se eu colocar na minha função? Eu vou chamar. Primeiro eu vou dar um nome. Primeiro eu vou dar um nome aqui para esse domínio, que eu vou chamar de A, para o contradomínio, que eu vou chamar de B, para a minha função, que eu vou chamar de F. O que acontece quando aqui tem menos elementos que aqui? Por exemplo, aqui, digamos, tem 3 e aqui tem, vou fazer mais, eu vou fazer 5. O que acontece? A minha pergunta é, se aqui tem mais, se o contradomínio é maior que o domínio em termos de quantidade de elementos, a nossa função pode ser sobrejetiva? Vamos ver se pode ser sobrejetiva. Eu vou levar a imagem a um elemento daqui. Esse aqui eu levo a uma outra imagem. Esse aqui é uma outra imagem. O fato daqui ser maior significa que sempre irá sobrar elementos. Aqui não consegue completar o B, porque aqui é menor. Então, se aqui é menor, por mais que eu leve cada um em uma imagem diferente, sempre vai sobrar. Ou seja, quando o contradomínio é maior que o domínio, a função nunca poderá ser sobrejetiva. E lá na injetiva é o contrário. Não sei se vocês recordam. Se vocês voltarem para lá, quando lá nunca pode ser injetiva quando esse for maior que esse. Então tem essa relação com a quantidade de elementos. E isso vai nos levar a algo aqui, ó. Por quê? Quando ela é objetiva, ela é sobre e ela é inge. Ela tem que colocar para carregar. Deixa eu colocar um negócio para carregar. Depois eu coloco. Quando ela é objetiva, ela é sobre e inge ao mesmo tempo. Então veja bem.
Quando ela é sobrejetiva, esse aqui não pode ser maior. E quando ela é... esse aqui não pode ser menor. Ou seja, ou ele é menor que esse, ou é do mesmo tanto. Esse não pode ser menor. Quando é sobrejetiva. Tá vendo aqui, ó? Aliás, não pode ser maior. Desculpa, não pode. Ó, que o B, ele foi maior, então não é sobrejetiva. Então, se for sobrejetiva, esse aqui não pode ser maior. Isso, não pode ser maior. Se for injetiva, esse não pode ser maior. Então, quando é os dois, nem bijetiva, nenhum dos dois pode ser maior que o outro. Moral da história, na função bijetiva, os dois conjuntos têm que possuir a mesma quantidade de elementos. Nós vamos botar isso como argumento na próxima página. No próximo vídeo, próxima página. Pam, pulou a página. Vou colocar aqui. Na verdade, não vou colocar como argumento. Vou fazer assim. Deixa isso que eu falei. Eu quero que vocês transcrevam no resumo de vocês. Ok? Next, vamos dar um detalhe das funções bijetivas. Tem aqui função bijetiva. Vou marcar aqui, pronto. Função objetiva. Vou botar aqui, ó, inge mais sobre. Ou seja, injetiva e sobrejetiva. A função bijetiva, ela é a mais completa, o one-to-one. Não sei se vocês lembram, a injetiva é a one-to-one porque é 1 para 1. Só que na injetiva, deixa eu colocar aqui um exemplo. Na sobrejetiva, ó, melhorou meu desenho. Na bijetiva, aliás, ela além de ser one-to-one, ela aqui não pode sobrar nenhum elemento. Então vai ficar tudo bem definido. Esquece. Eu vou colocar para vocês para entenderem melhor como é a situação de uma função bijetiva. Lembrando, bijetiva é injetiva e sobrejetiva. Se perder um dos dois, não é bijetiva. Por exemplo, aqui, ó. Aqui não era sobre nem inje, não é bijetiva. Aqui era até sobre, mas não era injetiva. Então, não é bijetiva também. Eu vou dar exemplo de uma função bijetiva. Eu já sei que tem que ter a mesma quantidade de elementos. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar 3 aqui. Se aqui tiver 4, não tem como ser bijetiva. Por que não tem como ser bijetiva? Porque por mais que eu tente ser injetiva, ó, lembrando, bijetiva tem que ser injetiva e sobrejetiva. Por mais que eu me esforce pela injetividade, colocando em elementos distintos, vai sobrar um elemento e vai perder o que? A sobrejetividade. Então tem que ter mais alguém aqui, ó, mais alguém para poder conseguir ser o que? Conseguir ser sobrejetiva e consequentemente bijetiva. O interessante da função objetiva é o seguinte: o fato dela ser injetiva significa que cada elemento daqui vai ter uma imagem exclusiva. Então, se você trocar o elemento aqui, vai ter que trocar a imagem aqui também. Trocou o elemento, troca a imagem. É o one-to-one, é 1 para 1, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, sempre levando a elementos distintos quando você vai trocando. Esse é o primeiro fato, por causa da injetividade. Segundo fato, que é por causa da sobrejetividade. Todo mundo daqui, ou seja, todos os elementos do meu contradomínio, eles são imagem de alguém do domínio. Todos, não sobra ninguém. O que significa? Que se eu pegar um elemento aqui, ele é imagem de alguém. E só de um. Um cara daqui não é imagem de mais de um daqui. Porque só de um? Por causa da injetividade. Se não fosse a injetividade, eu poderia ter 2 camaradas vindo para esse. Mas por causa da injetividade, eu não tenho. Então, devido à sobrejetividade, todo mundo daqui é imagem de alguém. E devido à injetividade, os camaradas daqui são imagens de apenas um daqui. Portanto, eu pego um elemento aqui, ele tem que ser imagem de alguém daqui, por causa da sobrejetividade.
Esse elemento é a imagem de apenas um, por causa da adjetividade. Ou seja, pega um elemento aqui, um aqui. Troca o elemento aqui, vai trocar aqui. Troca o elemento aqui, vai trocar aqui. Troca o elemento, vai trocar e vai ter. Vai trocar e vai ter. De forma que existe uma relação muito forte entre esses dois conjuntos que tem uma objetividade entre eles, que é a representação. Cada elemento daqui tem um associado aqui. E cada elemento aqui também tem um associado aqui via regra inversa. Por que cada elemento tem um associado? Tem associado pela sua imagem, que todo elemento daqui é a imagem de alguém. Então, como cada elemento daqui tem um associado aqui e somente um, eu posso também construir uma função inversa daqui para cá. Ou seja, na função bijetiva, sempre vai dar para construir uma função inversa que vem daqui para cá, que a gente chama justamente de função inversa. Isso aqui é a função inversa. Nós não vamos falar da função inversa agora, é sobre detalhes. E outro detalhe é essa relação muito forte entre os dois conjuntos. Quando eu pensar num elemento do conjunto A, eu tenho um elemento do conjunto B associado. Quando eu pensar em outro do A, eu tenho outro do B. Se eu pensar em um elemento do B, eu tenho um associado. É só um, é exclusivo. Então, é como se fosse dois mundos e dois mundos paralelos, você pode imaginar. Cada um daqui existe a sua versão aqui, cada um daqui existe a sua versão aqui. Existe uma ligação forte entre esses dois conjuntos em que há uma bijetividade entre eles. Então, a bijetividade, quando existe entre dois conjuntos, ela determina uma relação muito forte entre eles. Ela dá uma relação de equivalência entre os dois conjuntos. Ela me dá também que os dois conjuntos obrigatoriamente têm que possuir a mesma quantidade de elementos. Por que a mesma quantidade de elementos? Porque pensou num daqui do domínio, eu tenho no do contradomínio. Eu pensou num daqui, eu tenho daqui. Há uma relação com o que eu penso aqui, eu tenho aqui, o que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ou seja, isso é utilizado muitas vezes quando você quer executar determinadas propriedades desse conjunto e você não sabe. É o que você faz? Via associação, você leva para cá, trabalha com as propriedades aqui, que aqui você sabe, digamos, e chegou no resultado, você volta para cá. Vocês vão ver essa técnica no futuro em outras disciplinas, que é muito utilizada. Então, a bijetividade é algo forte, ela cria uma relação bionívoca entre dois conjuntos, uma relação de ida e volta, ou seja, tenho função na ida, tenho função na volta. Então eu tenho uma função assim, eu tenho a função inversa assim. Ok, guys? Então essa é uma das importâncias da função bijetiva. Ela amarra. E a função bijetiva, ela serve para definir quantidade de elementos em conjuntos, inclusive conjuntos infinitos. Para definir conjuntos infinitos, nós usamos funções objetivas. E vocês vão ver em outras disciplinas que a função objetiva é usada para vários tipos de definição, definir vários conceitos. Uma relação forte. Pena que aqui é matemática, não é nem tão pena, né? Nós temos bastante conteúdo, nós não vamos abordar determinadas linhas. Estamos trabalhando aqui do aparato geral. No futuro, nós iremos trabalhar com funções reais. E lá nós iremos trabalhar, veremos como é que se comportam lá, como é que são as funções injetivas, sobjetivas e objetivas. Como aqui é um caso muito geral, nós vemos só essa visão por alto e tentamos entender via diagrama de Venn. Basicamente é isso. Ok, guys? Deixa eu verificar o tempo de gravação. 29 minutos, está na hora de encerrar. Aí eu falo das funções compostas. As funções compostas, elas estão no nosso conteúdo. Eu vou olhar o tempo para ver se vai dar para falar das funções compostas. Aí a gente cria mais um vídeo. Se não, a gente deixa para tratar dela quando for lá para as funções reais. Vamos lá em funções reais, nós iremos trabalhar com as funções compostas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma breve explanada de funções compostas, porque o que vocês vão trabalhar na prática são com as funções reais de compostas. Então, vou dar uma explanada para ter ideia e quando formos para funções mais para frente, nós trabalhamos melhor. Ok? Aí eu vou escrever aqui, ó, funções
compostas. Pronto. Só eu não entendi isso. Compostas. Então nem precisa entender, né? Você vai escrever a sua maneira. Ok. Peraí. Como assim? O que são funções compostas? O termo composto sempre você está associado... Acabando o café. Sempre está associado ao mais de um. Né? Existe o simples e o composto. O composto normalmente é o contrário do simples. Ou não necessariamente mais de um. Mais de um é múltiplo, né? Mas está associado a termos em conjuntos, em cadeias, um composto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma ilustração a vocês. Imagine que eu tenho um conjunto A, imagine que eu tenho um conjunto B, imagine que eu tenho um conjunto C. Aí imagine que eu tenho uma função que eu vou chamar de f de A em B, e eu tenho uma função que eu vou chamar de g de B em C. Ok. Aí eu vou criar uns elementos aqui, eu vou criar 3 aqui, eu vou criar 4 aqui, eu vou criar 2 aqui. Imagine a seguinte situação. Eu levo esse elemento aqui, eu levo esse elemento aqui. Deixa eu ver se eu levo mais alguém aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu levo mais alguém aqui. Eu vou pausar enquanto eu penso para... Não, eu vou deixar assim mesmo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem problema. Tá, eu vou levar esse aqui. Eu vou levar esse pra cá. Esse pra cá. E esse aqui pra cá. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou apagar esse pontinho aqui. Eu vou diminuir, porque não vai dar certo o que eu vou fazer. Então eu vou acrescentar mais um. Opa, eu quero, isso tem que ser em preto. Eu vou acrescentar mais 2 aqui, ó. Na verdade mais um, né? Porque um eu apaguei. E eu vou levar esse bichinho aqui. Já foi até tremido porque por causa do apoio aqui, mas tudo bem. O fato é o seguinte: a função f ela leva elementos do conjunto A em B. Aí a g pega do B e leva em C. Ou seja, se a gente pensar direitinho, olhando daqui para cá e aproveitando essa transição do B para o C via função g, no fundo eu peguei elementos do A e levei até o C. Quer ver como eu levei elementos até o C? Esse elemento do A, ele foi associou a esse e depois associou para esse. Então, via as duas regras, as duas funções, esse elemento do A eu consegui levar até esse aqui, do C. Via essas duas regras, esse elemento do A foi para cá, pan, e foi para cá. Então, esse bichinho aqui do A levou também esse elemento do C. Só aí você já vê que perde uma injetividade, mas é só porque eu fico pensando na injetividade, sobre injetividade, mas tudo bem. Esse elemento do A, ele foi para cá, e depois ele foi para cá. Então, levou. E esse do A foi para cá também, e que foi para cá também. Ou seja, a moral da história é que se eu considerar o caminho pelas duas funções, eu consigo levar elementos do A a elementos do C. Ou seja, eu consigo associar elementos do A a elementos do C. Então, usando essas duas funções, eu levo A em C. Daí eu crio o que a gente chama de funções compostas. A função composta, ela começou no F e depois a G pegou e levou ela. A gente usa essa bolinha para indicar funções compostas. E lemos da seguinte maneira: G bola F ou G composta com F. O povo lê mais G bola F. Então, a função G bola F é uma função que primeiro considerou a F e depois veio a G aqui no caminho. Perceba, olha que interessante que eu vou fazer aqui. A função f, ela levava o A até o B. Por sua vez, a função g, ela leva do B até o C. Esse é o C. Então, a minha composta levou do A até o C. Começou com quem? Pela F, aí vem a G. A G agiu, olha a bolinha, agiu. Vou fazer assim. A G agiu na F. E ao agir na F, levou o A até o C. Então, guys, enquanto que eu tenho F vai de A em B, a G vai de B em C, a nossa função composta G bola F, ela vai de onde? Ela vai do A até o C. Até o C. E a gente olha assim, ó. Começa na F. Então, e a F começa por quem? Pela A. Então tem que começar pela A aqui. A F vai até o B. Vai até o B.
Depois vem a G, lembrando que vai até o B. Aí a G vai pegar esse beta aqui, e leva até o C. Portanto, o caminho termina no C. É assim que nós trabalhamos com funções compostas. Então, as funções compostas, ela pega um conjunto e ela leva até um outro conjunto, passando por um outro e utilizando-se de mais de uma função. Isso, por enquanto, é suficiente para nós. O que nós vamos trabalhar, de fato, com funções compostas, nós iremos ver lá em funções reais, então não vou nem passar exercício dessa parte e também não irá cair na nossa prova. Ok, guys? Então isso finaliza a nossa aula. Tivemos problemas técnicos, por isso atrasou, hoje é sábado. Mas segunda-feira nós temos nossa próxima aula, que aliás acabou o conteúdo, tá? Então a nossa aula de segunda será aula síncrona e nossa prova seria na quarta era. Mas eu vou adiar para quinta, por causa dos exercícios que eu não elaborei ainda. Ok? Thank you for watching.